verso 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Essa ascensão de Jesus, ela aconteceu no Monte das Oliveiras, perto da cidade de Betânia. A gente sabe disso porque Lucas nos diz no final do seu evangelho. E vocês são os dois únicos lugares no Novo Testamento onde a ascensão de Cristo é descrita. É no final do evangelho de Lucas e no início do livro de Atos. Por que é que a ascensão de Cristo é importante para Lucas? É importante porque com isso fica demonstrado que Cristo é o Messias, que ele subiu aos céus e se sentou à mão direita de Deus. A ascensão é importante no pensamento de Lucas, porque ali ele assume o trono de Davi e cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento. É importante que Cristo subiu aos céus, porque lá ele se senta à direita de Deus e recebe o poder para derramar o Espírito Santo, que é o que vai acontecer em Atos 2. A ascensão de Cristo é importante porque mostra que pelo Espírito Santo, lá da glória e do trono do universo, ele continua a guiar a sua igreja no desenvolvimento da sua missão. Portanto, tenhamos confiança e tenhamos fé, porque o nosso Senhor reina. Ele subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus e de lá ele controla o curso da história e a sua igreja no cumprimento dessa missão. Os detalhes da ascensão estão aí no verso 9. Nós lemos aí que ele foi elevado às alturas. A ideia de que um poder que não o de Jesus estava atuando. O Pai o estava tirando de entre os seus discípulos. Ele foi elevado. Diz ainda aí o verso 9 que isso aconteceu à vista deles. Eles viram isso. Por quê essa ênfase? Porque eles seriam testemunhas disso, seriam mártires disso, não é? Por falar isso aí, que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus, e porque isso também estabelece o padrão da sua vinda, porque mais adiante os anjos vão dizer que ele voltará da mesma forma em que ele foi. Então, eles viram Jesus ir e nós veremos quando ele voltar. Esse padrão é estabelecido logo aqui em seguida. E diz ainda no verso 9 que enquanto ele subia, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Não era uma nuvem qualquer, provavelmente, mas talvez a nuvem da glória, a Shekinah, aquela mesma nuvem que veio sobre o Monte da Transfiguração, aquela nuvem que ficava sobre o tabernáculo no deserto, aquela nuvem que guiou os israelitas 40 anos, a nuvem que estava sobre eles quando cruzaram o Mar Vermelho. A Shekinah era a manifestação da glória de Deus, era o sinal visível da sua presença, e é como se Deus ali, na hora que a nuvem da glória encobre Jesus dos olhos dele, era como que para sinalizar que Deus o recebeu, Deus aprovou a sua obra e Deus agora o acolhe e Deus o coloca no centro do universo, sentado no trono, à direita do trono do Pai. E o próximo detalhe no verso 10... No verso 10 e 11 é o testemunho de dois homens vestidos de branco que surgem do nada. Eram anjos, e anjos manifestando-se em forma humana. É sempre curioso, é uma curiosidade que eu tenho, e eu não tenho uma resposta para isso. Quando os anjos assumiam corpos humanos, e eles sempre se manifestaram dessa forma, na maior parte das vezes, eles eram capazes de sentar com as pessoas e comer com as pessoas e agir como os seres humanos agem. Mas depois, quando os anjos voltavam para o céu, o que é que acontecia com o corpo, né? Aquele corpo que eles assumiram, ele tinha sido criado para aquele momento, ou o que é? A Bíblia não nos dá uma resposta para isso, especialmente no Antigo Testamento. Fico pensando no Antigo Testamento, quando várias vezes Deus se manifestou em forma humana. Quando, por exemplo, ele foi visitar Abraão, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Eram 3 homens e um deles era o Senhor, que alguns acham que era o próprio Jesus, numa manifestação anterior à sua encarnação. Mas aí eu pergunto, né, de onde surgiu o corpo e o que é que foi feito dele? Esse problema nós não temos com a ressurreição de Jesus.
com a encarnação. Porque uma vez que Jesus assumiu aquele corpo, o corpo com que ele nasceu, viveu e morreu, ele ressuscitou com aquele corpo. Só que agora glorificado. E ele, quando sobe aos céus, ele sobe com esse corpo. A conclusão é que hoje, Jesus Cristo, ele continua com esse corpo. Ele continua com esse corpo, um corpo glorioso, com o qual ele pode estar presente em todo lugar. Ele não deixou de ser, quando a gente pensa em corpo, o corpo tem limitação física e geográfica. Mas esse corpo glorioso, através dele, Cristo continua exercendo a sua onisciência e a sua onipresença e a sua onipotência. É claro que a gente não tem explicação para isso aí, porque está além do nosso nível salarial, isso aí. Isso não foi revelado na Escritura, mas é o corpo da ressurreição que nós um dia teremos quando o Senhor Jesus vier, é claro, não com esses poderes e esses atributos que só pertencem à divindade, onisciência, onipotência e onipresença. Mas o ponto que eu quero dizer é que hoje nós temos um homem que está sentado à direita de Deus e que intercede por nós. Como nosso representante, Jesus está sentado à direita de Deus, no corpo da sua morte, ressurreição e ascensão, e é por isso que ele pode nos socorrer, porque ele passou por tudo que nós passamos, ele sabe o que é sofrer, ele nos compreende e nós podemos nos achegar a ele confiante, porque nós temos alguém como nós que está à direita de Deus e é o nosso mediador, na verdade é o único mediador. Lembra das palavras de Paulo nas pastorais? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Ele continua Deus e homem até o dia de hoje. Lucas dá uma importância maravilhosa e necessária ao relato da ascensão, que só aparece na obra dele. A gente sabe da ascensão de Cristo, que ele subiu aos céus, nas cartas, mas as cartas não nos dão esses detalhes que nós temos aqui de como isso ocorreu. Lucas é o único que faz isso devido à importância que ele dá à ressurreição de Cristo. Bom, os anjos apareceram, tudo isso começou quando eu comecei a falar de anjos, né? Os anjos apareceram, surgiram do nada, em forma humana, vestidos de branco, enquanto eles estavam olhando para o céu, e se dirigiam a eles como homens da Galileia, e perguntam: por que vocês estão olhando para cima? É como se vocês não tivessem percebido, não é, a importância da ida dele para o céu. É como se vocês quisessem que ele voltasse, ou como se vocês estivessem curiosos. Ele não vai voltar agora, mas é necessário que ele vá agora, mas um dia ele vai voltar. Os anjos dizem aqui no verso 11: esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Daí a importância da ascensão, porque ela marca o padrão da parousia, da segunda vinda de Cristo, quando ele retornar. Ele vai retornar da mesma forma que ele foi. Note que ele diz: esse mesmo Jesus, esse Jesus, não outro, não vai ser outra pessoa, mas esse que vocês viram, com quem vocês conviveram, que vocês testemunharam a sua ressurreição, o mesmo Jesus haverá de voltar. Não vai ser outro, mas vai ser ele mesmo. Ele vem nas nuvens, ele vem em glória, da mesma forma que ele foi e recebido na glória, na nuvem da Shekinah. Quando ele vier, ele virá também em glória. Ele virá com a glória de Deus, cercado daquela nuvem da glória. Ele virá fisicamente, corporalmente. Muito embora o Evangelho de João, no Evangelho de João você tem várias vezes Jesus dizendo: eu voltarei para vocês, e no contexto ele está se referindo a Pentecostes. Cristo volta pelo Espírito Santo com seus discípulos, mas esse retorno não é a mesma coisa do retorno físico de Jesus. Então, quando ele diz que Jesus vai voltar, Lucas não está se referindo ao dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e Jesus, num sentido, voltou para o meio dos seus discípulos e habita na sua igreja espiritualmente, mediante o Espírito Santo. Não, essa vinda aqui é uma vinda física, corpórea, que será visível, assim como eles estavam olhando e eles estavam vendo Jesus subir, eles também verão Jesus Cristo voltar. E não somente eles, mas nós,
haverá ressurreição dos mortos, mas todo mundo haverá de ver. Inclusive, Apocalipse diz, aqueles que o crucificaram. Queridos, é tanta coisa que nós podemos aplicar aqui, deixe-me destacar apenas duas ou três para nós, para que nós possamos encerrar essa noite, essa breve exposição. A primeira coisa é, Deus não revelou tudo à igreja. Fica evidente por essa passagem. Embora a Bíblia ela seja suficiente, ela não é exaustiva. Tem coisas a respeito de Deus e concernente à providência de Deus e aos planos de Deus que não foram revelados, a gente simplesmente não sabe. E nesse sentido, Deus passa as páginas do livro da história, um por dia. A gente fica logo querendo chegar no fim, né? Às vezes não acontece isso, você pega um livro interessante, e aí você começa a ler, fica empolgado, é um crime que não tem solução, é uma novela policial que fica tensa, aí você tem vontade de ir lá no fim para ver, não é? A gente tem vontade de fazer isso, mas não tem jeito. O livro do futuro é selado. Deus passa uma página por dia, que é o dia que você está vivendo, só. Você não sabe o dia de amanhã. Nada. Você não sabe nada do dia de amanhã. Tudo pode ser completamente diferente de tudo que você já imaginou. A gente sabe disso. Então, por quê? Porque Deus reservou as datas, o Cronos e o Kairos, para a sua própria autoridade. Ele governa. Ele faz isso para que os homens o temam, ele faz isso para que nós dependamos dele, e ele faz isso para que a gente aprenda a ficar calado onde ele fica. Onde a Bíblia cala, a gente cala também. Ruim é quando a Bíblia não diz nada e as pessoas começam a especular, como os marcadores de data, como gente que fica tentando descobrir mistérios que não foram revelados, foram anunciados, mas não foram explicados. E nós temos de nos contentar com isso. Deus nos revelou o que é necessário para vivermos aqui, para a glória dele, e para que nós pudéssemos ser salvos. E muita coisa ele reservou para a sua própria autoridade. Nós sabemos que as promessas dele vão se cumprir, não sabemos, entretanto, datas e circunstâncias. Por isso, vigiemos e estejamos sempre alertas na expectativa. Uma segunda lição aqui, a importância que Cristo deu a esse revestimento de poder, a ponto de dizer que a questão escatológica ela era secundária, e dirigiu os discípulos para a espera da chegada do dia de Pentecostes, quando eles seriam revestidos do alto. Isso destaca a importância para a igreja dela estar cheia do Espírito Santo e ter o poder do Espírito Santo para testemunhar a um mundo cada vez mais hostil. Está cada vez mais difícil a gente manifestar publicamente a nossa fé. Parece que estamos sendo empurrados para nos fechar dentro das nossas igrejas e que fora das igrejas é complicado você dizer que é crente, que você crê no Evangelho, no Senhor Jesus e que Ele está vivo e assim por diante. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus, como eu disse, ele é capaz de fazer sinais e maravilhas, mas eu não creio que essa é a razão principal pela qual ele foi dado à igreja, mas foi dado à igreja para capacitar a igreja a ser testemunha no mundo, mártir de Cristo no mundo. Para isso nós precisamos de poder. Você precisa disso na sua escola, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, em todo lugar. E esse Espírito já está presente. Em Atos 2, ele desce e fica com a igreja, ele está presente no meio da igreja. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo de Deus, recebido por ocasião da sua conversão. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo, e outra é você estar cheio do poder dele, debaixo do poder e da capacitação que ele traz. A minha expectativa com esse texto nessa noite era despertar em nós o desejo de procurar mais essa plenitude espiritual, buscar de Deus a capacitação para que nós sejamos testemunhas dele em todo lugar. Amém? Em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo nos oferece uma das passagens mais claras sobre o arrebatamento. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande clamor, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens,
para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse momento glorioso é descrito como um acontecimento extraordinário, onde Cristo retornará para buscar sua igreja, os fiéis que têm aguardado ansiosamente por sua volta. No entanto, precisamos abordar este tema com um senso de responsabilidade. O arrebatamento não é apenas uma esperança escapista, mas uma chamada à preparação e vigilância. Em Mateus 24:42, Jesus nos adverte: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A ênfase da passagem está em nossa responsabilidade de estarmos alerta e prontos para o retorno do Senhor. Não podemos nos deixar levar pela indiferença ou pelo mundanismo. A vida cristã é marcada por um constante anseio e expectativa pela volta de Cristo. É triste, porém, que muitos, mesmo dentro da igreja, têm se tornado complacentes, pois a rotina do dia a dia pode facilmente nos levar a uma atitude de apatia espiritual. Nos ocupamos com preocupações terrenas, trabalho, família, entretenimento, e muitas vezes esquecemos da esperança que temos na volta de nosso Salvador. Em 2 Pedro 3:3, somos advertidos que nos últimos dias surgirão escarnecedores que dirão: onde está a promessa da sua vinda? A descrença e a desilusão podem nos cercar, mas devemos nos manter firmes na verdade da palavra de Deus e na certeza de que Jesus voltará. Outro ponto crucial sobre o arrebatamento é que ele não culmina apenas em nosso encontro com o Senhor, mas também é um convite à santidade e à pureza. Em 1 João 3:2 lemos: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A expectativa do retorno de Cristo deve nos motivar a viver de maneira digna, abandonando o pecado e buscando a santidade. A iminência do arrebatamento é um chamado à reforma interior, um convite para que nos analisemos e nos purifiquemos,